Olá, amigos, estamos de volta no nosso canal SMED-BR, História, Memória e Educação no Brasil. E nós estamos aqui, então, fazendo uma nova semana de gravação, retomando as atividades com vocês. E o nosso tema de hoje é da maior importância, né? Estamos aqui com o tema da semana, né? E nós já estamos aqui com o nosso convidado. Estamos aqui, professor Dr. William Casavecchia, muito bom. E o nosso tema de hoje é educação na sociedade do espetáculo, né? E para Guy Debord, vivemos uma sociedade do espetáculo, onde a mercadoria e a aparência se tornaram mais valorizadas no contexto das relações sociais, tornando-se uma forma de relação social em que o ter e o aparentar se suprem momentaneamente ao viver. Então, eu gostaria muito claro que agradecer o professor William pelo aceite do nosso canal pela primeira vez. William, muito obrigado pela sua presença no nosso canal. E você vem feito um trabalho aí, né, da maior importância, você que ele é doutorado pela Universidade Estadual de Maringá, pesquisador, professor de filosofia, e atualmente ele é pós-doutorando no programa de pós-graduação em educação da UEM, Universidade Estadual de Maringá, de onde também tive minha formação no mestrado, orientado pelo professor César Arnaldo de Toledo, que também vem orientando o professor William. Então, inicialmente, William, muitíssimo obrigado. E olha, eu sei que você vem fazendo um trabalho também sobre fotografia documental. Gostaria então de que você nos falasse um pouco sobre esse trabalho que você vem desenvolvendo inicialmente, né? Um abraço, William, obrigado pela presença. Que isso, João. Eu que agradeço, professor João. É um prazer imenso estar aqui e um prazer poder compartilhar saberes e conhecimentos construídos. Faz parte do nosso trabalho, né? Acho que apresentar o resultado das nossas pesquisas e do trabalho científico com a ciência é importante e o ISMED BR tem um papel muito importante hoje no cenário da divulgação desses tipos de saberes, e é um prazer imenso poder participar e fazer parte desse grupo de pesquisadores e profissionais envolvidos com temas diversos, com pesquisas e com a produção de conhecimento. E é isso aí, João. Tenho o fôlego de uma vida, né? A pesquisa toda, já tem um trabalho aí de longa data com a pesquisa, já desde as graduações até agora no pós-doutorado, né? Chegando aí no último estágio, por assim dizer, de uma formação. E muita coisa foi produzida, né, ao longo desse caminho. E eu acredito que, inclusive, isso aqui já é um fruto, participar de uma sessão dessa, de uma conversa como essa, já é bastante significativo pelo mundo que vivemos e acho que é um caminho muito interessante. Inicio meus trabalhos com o programa de pós-graduação da Universidade Estadual de Maringá, com o qual me vinculo por mais ou menos aí já faz alguns 10 anos que eu tenho trabalhado junto à Universidade Estadual de Maringá. São as oportunidades que a vida nos oferece e a gente vai fazendo a vida acontecer a partir dessas condições, né? E foi sempre bastante bem recebido, foi sempre muito tranquilo o trabalho junto à universidade e devo a ela muita coisa, até inclusive esse projeto que você mencionou de fotografia tem a ver com a universidade, e daí o título dele também, Alma Mater e o Projeto Incompleto, a fotografia documental da Universidade Estadual de Maringá, tem a ver com essa construção de uma memória ou de uma fonte que dialoga aí com as artes visuais, especialmente com a fotografia, para a construção de fontes para a história, historiografia e da educação, que é a área de pesquisa e de trabalho que eu tenho desenvolvido todo as minhas investigações, né? Esses projetos têm início no mestrado, especialmente no mestrado, com o professor César, a orientação dele, junto ao programa, o PPE, e começo as pesquisas abrindo um diálogo relativamente novo para a área da história da educação, que é trazer um pouco daquilo que
que se investiga nas áreas da comunicação social, né, e começa a fazer isso a partir do trabalho de um autor chamado Herbert Marshall McLuhan. É um autor canadense, né, e que se vive nos Estados Unidos e publica um material bastante significativo no meados do século XX também, que um livro dele bastante conhecido é A Galáxia de Gutenberg, e a partir disso começa a estabelecer esse diálogo a partir da historiografia da educação com a comunicação social, né, ou com os meios de comunicação sociais. E Guy Debord aparece depois, né, a obra dele aparece como um diálogo, como vamos dizer, um contrassenso à obra de McLuhan, e aí a leitura passa a ser feita, a análise passa a ser feita, a gente dá continuidade a esse trabalho no doutorado, já fazendo uma pesquisa sobre a obra desse autor. Né? O trabalho do mestrado resultou em livro, né? Então tem um livro publicado aí, foi publicação em 2017, pela editora CRV. O título ficou A Educação para Além da Sala de Aula, na concepção de Herbert Marshall McLuhan. Está disponível, quem tiver aí interesse, se interessar pelo tema do diálogo aí da educação e dos meios de comunicação, fica uma leitura significativa, uma abordagem e uma análise histórica sobre essa relação educação e comunicação social. Avança um pouco a crítica, vamos dizer assim, com a obra de Guy Debord, que faz um trabalho mais radical, critica os meios de comunicação, mas tem uma leitura sobre o cinema, sobre estética, que ultrapassa um pouco e traz uma contribuição significativa para se pensar a educação e especialmente para a análise histórica da educação, né? E aí foi o resultado do doutorado, uma investigação que teve por título A Educação e Desumanização na Crítica de Guy Debord, a chamada Sociedade do Espetáculo, né? Que foi aí o resultado. E aí eu acho que estou aqui justamente para compartilhar um pouco desse material, divulgar esse conteúdo, esse conhecimento aí com os interessados, interessadas, quem tiver interesse sobre o tema, e oferecer um instrumental significativo, mais uma arma para a crítica, vamos dizer, para a crítica das armas, por assim dizer, como o pessoal costuma falar. Eu acho que é importante a gente se apropriar de categorias e de ferramentas teóricas que nos permitam análises que, né, ofereçam caminhos para a compreensão e para a superação de certos cenários aí no que diz respeito à educação. Muito bem, William. Eu sei que você, recentemente, defendeu sua tese de doutorado e, inclusive, vai transformar em livro, né? Inclusive, nós estaremos aqui divulgando, né? Estaremos aí já na expectativa da publicação desse seu livro. Mas o nosso tema, de fato, é a educação na sociedade do espetáculo. Então, eu inicialmente gostaria que você nos dissesse o que nós podemos entender por sociedade do espetáculo e os seus reflexos na educação e é claro, a importância em pesquisar esse tema, né, e as suas contribuições sobre essa temática, né, a sociedade do espetáculo. Então, por favor, fique à vontade, William. Hoje eu acho que a sua pergunta ela pede pelo pelo conhecimento produzido mesmo, né? Por toda então, a fim de me preparar um pouco até pelo tempo, eu roteirizei um pouco, eu compartilhei contigo aí alguns slides, e na medida em que eu for conversando, eu vou chamando, a gente vai expondo eles, mas é a fim de poder manter pelo tempo e pelo roteiro de fala, vamos dizer assim, para eu ir me orientando, e também por imagens que eu gostaria de mostrar, visualizar. Como diz respeito a um material de natureza científica, até fiz questão de trazer alguns slides que demonstrem isso também. Então, a educação na sociedade de espetáculo foi bastante desafiador o tema, porque nós estamos falando de uma definição de sociedade contemporânea. E aí foi interessante, foi importante e foi fundamental
a gente definir um pouco do que significa educação e do que significa a sociedade espetáculo, do que é ela. Então, falar de sociedade espetáculo é falar da obra desse autor, e aí eu gostaria, então, de trazer um pouco sobre ele, na medida em que a gente vai falando sobre a vida e obra desse autor francês, a gente vai definindo um pouco do que é essa sociedade, chamada sociedade espetáculo definida, é uma categoria que ele cunha para definir essa sociedade do tempo dele, e nessa medida a gente vai estabelecendo também um diálogo com a educação, e aí eu acho que fica definida, fica respondida ao longo da fala essa questão inicial que você me apresenta. Só antes disso, eu só gostaria aqui de deixar isso registrado aqui, né, que eu estou falando e comunicando um trabalho, resultado de pesquisa de produção de natureza científica. Isso foi produzido junto ao programa de pós-graduação da Universidade Estadual de Maringá, como a gente já disse, mas é importante enfatizar isso, que o programa tem uma participação significativa já há mais de 25 anos, aí, ou completando 25 anos, né, o programa de pós-graduação em educação da Universidade Estadual contribui e trabalha para a produção de conhecimento científico na área da educação, com a formação desde pedagogos, pedagogas, até pós-graduandos e pós-doutores aí, já bastante tempo que o programa contribui bastante para o cenário brasileiro na produção de conhecimento científico dessa área, e por isso gostaria de enfatizar isso. E isso foi produzido com incentivo e apoio financeiro do CNPq. Também é importante testificar isso e dizer que nós temos no país esse incentivo e como ele é importante. Não podemos abrir mão desses espaços e desses programas que nos ajudam tanto a continuar a produzir conhecimento, seja de qualquer área, especialmente aí da nossa área, a área de História da Educação, e para a compreensão desses fenômenos, né? Afinal, a educação é um objeto de disputa, sempre será, né? Eu acredito que aí já entra uma questão de análise histórica mesmo, nós sabemos, e aí isso pressupõe um método, pressupunha uma técnica. Até então tenho trabalhado bastante aí com as técnicas de pesquisa bibliográficas, envolve certos procedimentos, mas sempre a partir do método de uma leitura histórica, de uma análise histórico-crítica, que vai ser responsável aí pela caracterização e pelo resultado desse material produzido, né? Então, o que eu falo é resultado de uma análise histórico-crítica, e o que eu gostaria de sinalizar são três coisas, eu acho que é mais importante, só para a gente roteirizar a fala e termos em mente aí sobre o que vamos falar. Então, no primeiro momento é uma apresentação da pesquisa em si, desse conteúdo e do método, de como foi abordado isso. Eu acho que é muito importante para quem está já fazendo pesquisa e também para quem já faz a pesquisa e já está atuando, saber os procedimentos as categorias aí que nos orientam no trabalho científico. E, no segundo momento, uma discussão aí sobre a vida e obra do autor, né, que é o Guy Debord, um autor de origem francesa, um escritor, diretor de cinema e um ativista em movimentos sociais na década de 60, especialmente, né? E depois ver aí como é que esse trabalho contribui para a pesquisa e as possibilidades de análise que nós temos para o futuro, porque evidentemente que uma pesquisa só não dá conta de toda a amplitude que o fenômeno da educação pressupunha. Então, aspectos ainda estão por serem analisados, e fica aí, então, uma contribuição, que foi a pesquisa que fiz, e eu acho que ela sugere dar abertura para muitos outros trabalhos que podem se seguir, ampliando aí a partir dessa categoria, dessa análise. E só para já adentrar o nosso
conteúdo propriamente dito, é importante dizer que quando a gente fala em sociedade de espetáculo também, nesse caso, estamos falando de um livro publicado em 1967, pelo autor um pouco antes aí, ou em meio às manifestações que foram culminar num movimento que ficou bastante conhecido como Maio de 68 francês. Então, o ano 68 foi um ano de agitações sociais no mundo todo, mas especialmente na França. No mês de maio, as agitações atingiram, como se diz, muitas pessoas participaram, foram milhões de pessoas para as ruas, e muita confusão social, uma agitação social bastante significativa. E esse livro foi um dos livros que mais que mais circulou entre as pessoas e o pessoal que estava na rua, tanto trabalhadores quanto estudantes que participaram dessas movimentações, dessas reivindicações de protestos contra certas medidas do governo francês à época, né? No que diz respeito ao mundo do trabalho e ao mundo da educação. Então, é um livro que dialoga diretamente com a realidade da educação e faz parte, ele emerge de dentro dos movimentos estudantis da época na França de 67, 68. E circula por entre ela. Então, é um livro que, embora não faça menção direta à educação, ele tem na educação o seu próprio contexto de origem, né? Ele emerge do seio dessas contestações que estudantes e trabalhadores promoveram no Maio de 68 francês. E só antes da gente retomar isso, então, eu acho que é importante assim, a gente sinalizar de que educação estamos falando, porque a educação ela é ampla, bastante ampla, e nós temos vários processos que estão envolvidos com ela, né? Mas a fim de como se diz, é melhor definir de que educação estamos falando, professor João, na relação com a sociedade de espetáculo, então, é o sentido mais amplo possível que a gente tem da educação, porque a análise aqui promovida não foi feita tendo em vista a educação propriamente dita escolar, ou aquela que acontece na universidade, ou sobre aquela especificamente que acontece nos programas de pós-graduação, ou uma instituição em específico, né? Diz respeito a uma educação que se dá como mediação social, né? Aquilo que Stephen Mecharos já analisou bastante na educação contra o capital, né? No seu livro, principalmente, mas é importante a gente entender que estamos falando aqui de uma educação que diz respeito a dois aspectos de mediação, aquela mediação que constrói a gente enquanto ser humano na relação com a natureza, essa mediação primeira de um fenômeno propriamente de cultura, em que nós nos forjamos na relação que estabelecemos com a natureza, e na mediação que se estabelece com as instituições, né, nas relações sociais, né, e pensar a educação como uma relação social, e quando eu penso a educação na sociedade do espetáculo, eu estou pensando nessa natureza da educação, o que compreende essa educação escolar, por assim dizer, né, porque elas refletem diretamente essas duas mediações. Então, vamos pensar a educação sempre como uma mediação no nível das mediações. E o link aí com a sociedade do espetáculo, e aí já dando uma definição do que é o espetáculo e do que é essa sociedade, segundo o autor, Debord, o espetáculo é uma mediação, é uma relação social mediada por imagens, né? Então, começa lá o livro num aforismo, se eu não estiver enganado, é o aforismo 4, e ele já faz a definição do que é o espetáculo. Na verdade, esse primeiro momento do livro é um momento de definições, são várias vezes que ele afirma o espetáculo é, mas eu acho que a que mais me aproximou foi essa, né? Então, tendo em vista que a educação é uma relação social, uma mediação que se dá no âmbito das mediações, e o espetáculo sendo definido aí como uma mediação social, uma relação social mediada por imagem, né, valeu a investigação. Então, o que significaria, então, a educação numa relação social que tem a imagem como mediação, né? Então, vamos pensar o
Espetáculo é um mundo que se transformou em representações. Então, aquilo que era vivido tornou-se representações em imagem, e isso tendo em vista a manifestação do capital como imagem também. Essa foi o mote da análise debodiana sobre a sociedade. E foi o mote também da minha pesquisa, então, investigar essa relação direta. Como que é, então, essa educação mediada por imagens? Uma outra coisa importante é que esse livro foi escrito em 67, por volta de 72, 74, teve uma tradução fílmica dirigida pelo próprio Guy Debord, que chama, o livro tem o filme tem o mesmo nome, né? A Sociedade do Espetáculo. Quem tiver aí, ele está disponível gratuitamente no YouTube, você encontra. Tem traduzido, inclusive, ele está legendado, é de fácil acesso, vale a pena assistir. E depois desse material, ele teve algumas reedições do livro, sem alterações no conteúdo, mas com alguns prefácios do autor. E nos final de 80, nos anos 90, Debord escreve um texto chamado Comentários à Sociedade do Espetáculo, e desse comentário ele retoma uma coisa importante, bastante importante para a minha pesquisa e para o desenvolvimento da tese, e para trazer essa categoria para a educação, que é uma afirmação dele que foi a seguinte: eu não tenho nada a dizer sobre mudar o conceito e a categoria sociedade espetáculo, porque desde quando escrevi o livro em 67 até hoje, até nossos presentes dias aí, 89, pensa aí, o ano de 89, 90, os anos 90 do século passado, nada mudou na sociedade e, pelo contrário, apenas testificou o que eu havia afirmado lá em meados do século. Então, eu continuo afirmando que nós vivemos uma sociedade de espetáculo e que esse espetáculo tem algumas novas características, enfim, mas a principal delas, e a coisa mais importante a ser considerada, é o fato de que, diferente daquela época, hoje em dia, no final do século XX, o que nós temos é uma geração inteira educada sob o espetáculo, ou sob os domínios do espetáculo. Então, essa frase foi, de fato, o cerne motivador da pesquisa, porque então, já conheci um pouco da obra, então agora vamos investigar o que, de fato, o autor quer dizer. Que educação é essa, então? Então, a partir daí, professor João, eu parto da seguinte definição, que quando eu penso em educação na sociedade do espetáculo, eu estou pensando no próprio espetáculo como um mediador do processo formativo na sociedade e formativo do quê? Formativo principalmente daquilo que nós chamamos de sentidos ou da percepção humana. Então, se o espetáculo é uma mediação, uma relação social de mediação de imagens, é evidente que a percepção disso é o elemento fundamental e quase que fundante da atividade desse mecanismo espetacular da sociedade ou do poder social. Certo? Então, eu acho que partimos daí do fato de que essa educação ela é histórica, ela se move com a história, é um campo de disputas, uma disputa de classe acontecendo, e se a sociedade está em disputa, a educação é um dos elementos mais importantes e estratégicos dessa sociedade, e o espetáculo não abriu mão dela, né? Se o espetáculo é um mecanismo de ordenação social, define as relações sociais, ele também vai participar diretamente dos processos de formação humana, tanto no que diz respeito a essa atividade da mediação social, quanto nas manifestações daquilo que entendemos por educação escolar nas instituições ou nos aspectos formais dessa atividade. E essa educação, gostaria de deixar aí definido que ela consiste numa mediação promovida pela mercadoria. Então, no que diz respeito ao espetáculo, é disso que estamos falando. Se a mediação por imagem é uma imagem mercadoria, né? E talvez essa seja uma das maiores contribuições do autor para a análise da sociedade. A percepção de que não são meras representações da vida que estão em circulação, são representações da vida
que circulam com valor de troca, né, e transforma a vida toda em mercadoria. Então, todos os processos da vida vão sendo transformados em representações, essas representações são circuladas em forma, com a forma mercadoria, e isso afeta diretamente todos os processos na qual a sociedade está envolvida, ou a partir da qual a sociedade se afirma, né? Então, parto assim dessa cenário inicial, vamos dizer. E aí, falando em método, eu acho que é importante dizer alguns aspectos, professor, porque, afinal, estamos falando de um autor, de uma pessoa que viveu certas condições, que teve certas condições e que, como todo ser humano, tem lá suas limitações e tem os seus, também os seus limites, né, mesmo, na análise. E a questão é como é que a gente transforma, ou como é que a gente pode analisar a obra de um autor, né, de um sujeito vivo, humano, que produz uma obra no fervilhar dos seus dias, né, a partir das vivências que tem, em conhecimento científico. E a gente precisa do método mesmo, que nos orienta, e partindo desse método, eu gostaria de sinalizar esse entrelaçamento que existe na construção do método histórico, entre a expressão singular, particular e a universal, né? Então, como é que a gente pode afirmar que aquilo que Guy Debord escreveu na década de 60 reflete uma realidade histórico-social que nos toca a todos e todas, né? Então, faz parte desse entrelaçamento que Guy Debord, como uma expressão singular da sociedade, vive um momento particular da história da humanidade que faz parte de um grande movimento universal da história humana, né? Então, a partir desse entrelaçamento singular, particular e universal, a gente pode afirmar, sim, que o que esse autor disse reflete contradições, reflete condições e reflete aspectos do desenvolvimento da sociedade que tem valor objetivo e científico, né, para a nossa compreensão da realidade. No que diz respeito especificamente ao recorte que fizemos, não estamos estudando a sociedade em si, mas estamos estudando o fenômeno da educação. Então, procuramos evidenciar, evidentemente, o que o autor, como a obra dele reflete as contradições da educação ou as características dessa educação que estava em andamento no seu tempo, e que nos ajuda a compreender fenômenos que vão se desencadear ao longo dos anos que se seguem até os nossos dias, que nos ajuda a compreender o tempo histórico do autor e ajuda a compreender fenômenos que se desenrolaram ao longo dos anos e que culminam nos nossos dias. Então, ajuda-nos e nos evidencia, nos dá nos orientam em compreender por que certas coisas acontecem e quais algumas medidas de governos e de formulações sobre a educação em nível estadual, municipal ou se pensar aí em novos modelos, novos formatos de educação no século XXI, como é que isso tem uma relação direta com a categoria espetáculo, por exemplo, né? Então, sempre tive em mente essa relação a fim de compreender os nossos dias, né? Então, eu acho que vale aí investigações, mas fica uma abertura aí, por exemplo, a gente compreender o que é essa reformulação, essa reforma do ensino médio, né? O que isso tem a ver com uma sociedade do espetáculo. Vale uma investigação, vale um trabalho, mas eu já antecipo e digo que a compreensão desse material, que inclusive será publicado em livro, já vale já é significativo e já nos ajuda a compreender bastante. Porque ele supõe, primeiro, que a educação é uma questão de classes, ele supõe que a educação, a época de Guy Debord, estava em protesto, né? Ela acontece
as manifestações acontecem por causa de reformulações no que diz respeito à finalidade da formação humana institucionalizada naquela época. Então, uma formação humana para o trabalho, quer dizer, que formação humana é essa que vai nos condenar a uma vida de profissão, né, e uma vida de assalariados? Então, todas as manifestações estudantis tinham nisso, nessa contestação, um mote de análise, e foi o motivador, né? Junto com isso, a gente tem aquilo que a gente pode chamar de trabalhador-estudante e estudante-trabalhador, né? Essa figura que surge, que emerge aí, a França evidencia isso, quem dá nome a isso é o Paulo Nozella, fala sobre essa figura que surge. Então, se antes a gente falava do trabalhador, ou só do estudante, agora a gente está falando de uma figura que sai da indústria e vai para a universidade à noite, ou o contrário, ou qualquer coisa semelhante, mas é uma figura que trabalha dos 3 períodos do dia e dorme um, né? Então, o tempo de lazer passa a coincidir com o momento de uma sociedade de consumo e trabalho, que o livro vai refletir bastante sobre isso, inclusive também vai contestar bastante esse modelo de vida, essa forma de vida refém da mercadoria. Porque se não sou mercadoria ativa no mercado de trabalho, sou mercadoria no mundo da educação, e se não num no outro, sou mercadoria no mundo do consumo. Enfim, o livro reflete bastante sobre essas questões da época. Então, acho que é importante sinalizar isso em termos de método, né? Deixar isso claro. Acho que esse gráfico já diz bastante do que eu falei, mas é só, acho que uma visualização aí dessa relação que existe entre o singular, como que o livro do autor retrata uma questão que nos é cara e que nos é bastante importante compreender Tenha nos dúvida. nossos dias. Não tenha dúvida, William. Acho, assim, de fato, assim, é da maior relevância, né, entender esse momento histórico. E eu diria, assim, que a pandemia, ou se é que nós podemos dizer, a sociedade pós-pandemia, de fato, ela mudou a percepção sobre as coisas, sobre o mundo, sobre a sociedade, e impactou de maneira extraordinária na vida individual, na vida coletiva, e, de fato, acho que esse autor, né, o Guy Debord, de fato, ele traz contribuições da maior relevância. E para concluir isso nosso bate-papo, William, podemos dizer, inclusive, assim, que a sociedade do espetáculo, eu diria que talvez ela ganhou a sua, né, se explicitou, né, eu diria, com as redes sociais, né, com essas novas, ou com a chamada, com o mundo virtual, esse mundo paralelo, enfim. Podemos dizer, portanto, que a sociedade do espetáculo ela se instalou de maneira, né, definitiva, talvez, enfim, e as consequências que temos com ela. Podemos dizer, portanto, que a sociedade do espetáculo ela ganhou, né, ou, enfim, toda a sua notoriedade e as consequências disso, quer dizer, em que medida aí que essas redes sociais elas estão reproduzindo essa sociedade que o Guy Debord denomina como sociedade do espetáculo. Quer dizer, será que estamos condenados a esse mundo do espetáculo em definitivo, com essas redes sociais que se expandiram e que ganharam, inclusive, poder, que estão ganhando notoriedade na vida das pessoas? O que você nos diria sobre isso? Eu diria que a Sociedade do Espetáculo foi escrita, o livro A Sociedade do Espetáculo foi escrito como uma crítica radical, e como crítica radical ele é também uma saída. Embora eu já ouvi isso na banca, inclusive, de um colega. Então não temos saída, né? Nós estamos fadados ao processo de desumanização construído por esse espetáculo. Mas existe algo importante a ser dito sobre isso, que é justamente o potencial de superação que essa categoria nos oferece também. Pela sua capacidade descritiva e de compreensão da realidade como ela é, eu acho que a partir disso a gente consegue
rever o que estamos fazendo também e lutar. De fato, não existe outro caminho contra essas determinações da mercadoria sobre a vida e sobre a educação. Porque eu gosto muito do lema de que a educação não é mercadoria, mas eu tenho que lidar com o fato real e com a realidade de que a educação, mesmo não sendo mercadoria, é como mercadoria que ela está acontecendo no contemporâneo. E isso é o nosso contexto, é o nosso mundo, são as nossas condições. Mas isso não é algo natural, não é algo dado, é algo histórico e nós podemos sim alterar, podemos sim transformar e podemos sim mudar. E isso começa no momento em que a gente tem ciência de como isso opera, de como isso acontece. E só para a gente também já ir encaminhando, João, eu sei que eu estourei um pouco do nosso tempo, mesmo querendo aí manter o papo a partir de uma exposição aqui, mas eu gostaria só de sinalizar algumas fotos e de alguns... acho que é curioso, acho que é importante as pessoas terem uma pesquisa, né? A gente faz e parece que depois que você faz é óbvio, mas até então, né, para quem nunca viu, é super interessante ter isso. Então, essa daqui é a obra publicada pelo Guy Debord, esse primeiro livro aí é a obra toda dele completa, publicada pela Gallimard, né? O material do meio é a Plotar, que é a primeira revista que eles publicam num grupo chamado International Lettriste, é o primeiro movimento social que eles organizam, tem um cunho aí, uma pegada nas artes e no cinema, e eles lançam essa revista como material de divulgação das suas análises, né, à época. E depois da Plotar e da Internacional Letrista, eles fundam um movimento chamado Internacional Situacionista, ou International Situationniste, que vai publicar uma revista também chamada com o mesmo título, né, com o mesmo nome, Internacional Situacionista, e aí talvez esteja a obra do autor publicada junto com seus parceiros aí e companheiras de luta na época. Então, na foto do meio aí, por exemplo, ele está ali com dois amigos, um deles é a Michelle Bernstein, é uma das companheiras dele ao longo da vida, e na última das fotos aí, do lado direito, né, para quem vê, eu imagino, ele está com a Becker-Hu, Alice Becker-Hu, que foi a última companheira dele em vida, que ajudou bastante ele na obra dele, e isso aqui talvez seja fotos aí de obras importantes. Escreveu um livro chamado Contre le cinéma, que é um apêndice aí de vários trabalhos no cinema que ele fez, que faz uma crítica ao cinema, tendo em vista que, para o autor, a sociedade reflete o cinema, e que o cinema produz um modelo de gestão de sociedade no qual a teoria do espetáculo se assenta, inclusive. Então, a obra de cinema dele dialoga bastante com a obra escrita, né? Ali são imagens deles na Itália, no contexto da Internacional Situacionista. Essa faixa aí no meio é quando as ocupações da Universidade Sorbonne, na França, em 68. E esse textinho aí do lado chama A Miséria do Meio Estudantil. É um texto publicado que circulou bastante entre os alunos, entre estudantes nessa época, e ficou conhecido como Escândalos de Estrasburgo, porque eles criticam bastante o meio estudantil, né? Eles começam a fazer uma crítica ao estudante como um ser separado da sociedade e por isso mesmo ser alienado. Então, que chamava os estudantes a uma recomposição social, né? Chamava os estudantes à crítica da própria condição em que a sociedade estava colocando ele como um ser separado da sociedade. E isso produz esse tipo de manifestação. Só para a gente ter uma ideia de quantas pessoas ocuparam a rua, são fotografias da época, nas manifestações de ruas em Paris, Nanterre, né, Lyon, todo lugar na França aconteceu, mas Paris foi a concentração, formaram-se barricadas aí, e algumas frases emergem aí: realização da filosofia, abolição do trabalho alienado, todos contra o espetáculo. Então, eram chavões da época, e a frase que talvez mais sintetiza, ou ajuda pelo menos a sintetizar as movimentações, é o convite a que todos, estudantes, professores e trabalhadores, estejam unidos
nessa contestação dessa sociedade dominada pela mercadoria e visando a sua superação enquanto essa condição de pessoas espectadores passivos disso que vem acontecendo, né? E aí, para fechar também, já ir caminhando para o nosso final, gostaria só de ler um pequeno trechinho aqui que define a sua pergunta de fato, eu acho que sintetiza e fica claro para quem está nos ouvindo e para nós mesmos um pouquinho aí do que é, então, essa educação na sociedade do espetáculo, tá? A educação na sociedade do espetáculo consiste em um processo de mediação da construção da percepção humana pela lógica social da mercadorização da vida. Ou seja, a aceitação da vida como mercadoria. O espetáculo produz isso. É o mecanismo pelo qual somos educados a perceber tudo como mercadoria. Nos termos de Debord, na mediação do espetáculo. Então, o espetáculo é propriamente uma mediação. Esse processo se constitui na alienação da percepção pela produção estética do fetiche da mercadoria. Em termos institucionais, reflete a mudança da funcionalidade estatal da educação e de sua posterior inserção na lógica expansionista do capitalismo. A partir do capitalismo contratual de meados do século XX, o Estado se tornou o garantidor do funcionamento privatista da educação, no qual o modelo de gestão do espetáculo, segundo Debord, tornou-se também o modelo de gestão da educação. Daí a proposição da tese de que a educação na sociedade do espetáculo consiste na mediação promovida pela mercadoria. A concepção da educação na sociedade do espetáculo refletiu os processos produzidos pela massificação e pela desestabilização do sistema de ensino na França em meados do século XX. Então, eu acho que vai por aí uma espécie de síntese aí do que eu gostaria de ter dito, mais em poucas palavras, mas acredito que Certo. tenhamos alcançado o nosso objetivo e você me diz aí se temos algo mais. E aqui só uma dica aí, alguns apontamentos do que pode ser a pesquisa futura aí, ou as contribuições propriamente dita desse trabalho para a área da história da educação e especificamente aí da história da educação, ou para a educação como um todo, ou para a análise da sociedade que vivemos. Muito bem, e assim, nós iremos postar aqui na descrição desse vídeo algumas sugestões de leituras, né? Deixaremos aqui indicações e o William irá nos encaminhar e vamos aqui. Esse canal é um espaço de divulgação científica, ou seja, além do vídeo, nós queremos que vocês leiam, que vocês aprofundem, né, questões aí, pegando os clássicos. E o autor aqui, né, que foi objeto, tem sido objeto de estudo do William, vamos disponibilizar aqui e sugerir leitura, ou seja, vamos aos livros, vamos aos clássicos, né, William? É o que esse canal também tem feito esse trabalho de que não basta apenas, é importante ouvir, né, as exposições, mas temos também que vamos aprofundar na pesquisa e nas leituras. William, gostaria muitíssimo de agradecer a sua participação no nosso canal e dizer que parabenizar pelo seu trabalho, dizer que o seu tema é da maior relevância para entender essa complexidade que estamos envolvidos, sobretudo na sociedade pós-pandemia, né? E toda essa complexidade na sociedade da mercadoria e os desafios que se colocam aí para compreender o nosso momento histórico. Muito obrigado, William, pela sua participação, hein? João, eu que agradeço a oportunidade. Excedi um pouquinho o tempo aí. Só gostaria que você colocasse na tela o último slide, que eu já preparei ele ali, para o Pois pessoal não. ter ali o meu contato. Se alguém quiser já fazer um contato também, fique à Ótimo. vontade. Então, das redes sociais aí, tanto dos projetos que estou trabalhando, quanto dos meus perfis aí pessoais. E sinalizar isso, tá, João? Pode, acho que já é suficiente, dá para tirar. Ótimo. E já me despedindo e dizendo, desejo a você muita tranquilidade aí nesses dias que estão por vir. E obrigado pela oportunidade, obrigado por esse espaço. E espero ter contribuído, espero que isso frutifique
E eu vou disponibilizar para o pessoal, sim, esse material. Vou mandar para você depois disponibilizar na descrição do vídeo, inclusive uma relação de obras desse autor que eu considero bastante relevante. Tá certo? Valeu, obrigado mais uma vez. Estamos aí. Se precisar de algo, é só falar também. Tá bom? Valeu. Muito obrigado, muitíssimo obrigado, Ira, pela sua participação. E você, deixe seu comentário aqui no nosso canal. O que você achou do tema de hoje, né? Qual a importância de estar discutindo a questão da sociedade do espetáculo? E queremos que você deixe seu comentário, deixe as suas impressões sobre o tema de hoje. E nós temos ali, né, o William já está expondo um livro, né, uma sugestão de leitura já de imediato, né, William? É Uma isso aí. leitura obrigatória para entender o tema. E nós vamos expor aqui, vamos descrever aqui nesse vídeo também outras indicações de leitura para você que sempre nos acompanha, porque esse é o espaço de divulgação científica, um espaço de valorização da pesquisa. E voltaremos aqui na próxima semana, né, sempre com uma novidade neste canal. Até lá!